Senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Talk to Biz, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, eu sou professor e profissional na área de marketing e business, e aqui você já sabe, toda semana a gente traz um tema novo a respeito do mundo dos negócios, mas também a gente faz comentários sobre notícias e acontecimentos que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast está disponível nas principais plataformas de podcast da atualidade. Basta buscar por Talk, o número 2 e Biz, que você vai nos encontrar. É claro que você pode ir direto na fonte nos nossos endereços virtuais, talktobiz.com e talktobiz.com.br. E hoje temos mais uma edição do Talk to Biz Tech, aquele spin-off do Talk to Biz, onde a gente fala especificamente do mercado de tecnologia. Aliás, esse ano só está acontecendo coisa no mercado de tecnologia, tá uma loucura. E a gente já tinha um programa prometido aqui, um tema prometido para a gente fazer. Por isso, você já sabe, se é Talk to Biz Tech, você sabe que temos a companhia do nosso amigo querido Renan Peixoto, jornalista especializado aí em tecnologia. Renan Peixoto, seja muito bem-vindo a mais um Talk to Biz Tech. Grande Bruno Garcia, sempre um prazer estar aqui. Programa já, como você bem falou, né? Já tínhamos datado ele da última vez aqui, a gente já tinha algumas ideias aqui, algumas notícias saindo e principalmente a gente se corrigir, né, cara? Eu lembro de um programa que a gente fez ano passado, se eu não me engano, que a gente fez sobre Tesla, né? A gente botou ela num patamar que, pô, não vai se alcançar e a gente Não, mas era, né? foi Naquele ali. momento era isso, né? Assim, Eu acho que mas não era foi nem ano realmente um passado, negócio. não, Renan. Acho que esse programa é 2021, tá? Por aí, Já tem mais acho que tem tempo, uma coisa mas assim, tem um pouco mais de tempo, mas a gente foi ali e realmente o cenário deu uma mudada, né? É uma coisa assim bem, começou a tomar um rumo muito diferente, né? Realmente, eu acho que em diversos fatores, né? A gente não só a questão da tecnologia, a questão da exposição do Musk, enfim, coisas que a gente vai abordar aqui no episódio de hoje. é, você já deu a deixa, mas não falou o tema, né? Vamos falar sobre o que, Renan Peixoto? Você já deu a deixa aí? Carros Carros elétricos. elétricos, é aquela pauta que a gente Exatamente. já deixou ali engatilhada no último programa. Já fizemos um programa aí que, você bem lembrou, deve ter sido ali em 2021. E a gente vai dar uma atualizada, né? Porque acho que agora tem o que a gente está vendo nas últimas semanas, nesse início de ano, sobre carros elétricos, principalmente aqui no Brasil, né? E a gente até comentou um pouco isso sobre no último ou penúltimo programa, no Talk Bistec, a gente até falou, Foi quando vai a gente depender falou muito do. das tendências para 2023. Exatamente. Então, assim, a gente até falou, vai depender muito do governo, de como vai vir, qual vai ser. A gente até falou uma questão de energias, questão de energias limpas, renováveis, né? E o que a gente viu agora, tá vendo, né? Esse programa está sendo gravado agora aqui ainda em março, mas agora já tem uma Dia comitiva. 18 de março, 18 de Isso. março. E agora tem uma comitiva do governo, né, que está indo para a China para justamente fechar alguns acordos e dentre eles, né, o que já está sendo comentado, ventilado, já tem um tempo aí, é que uma fabricante chinesa, né, vai pegar uma fábrica da Ford na Bahia. E que a gente até comentou, né? Tinha uns gaps ali, a gente deixou isso até ali na questão da tendência, tinha uns gaps que eram as fábricas, né? Que tinham de montadores que tinham aqui alguns anos atrás, e elas saíram nos últimos anos, e aí a gente, né? O que eles iam fazer? Então, o governo pensou e viu essa oportunidade de começar a investir nesse tipo de modelo. Verdade, eu lembro bem, o Renan Peixoto, quando você comentou sobre isso, né? Será que não poderia vir uma montadora chinesa e de repente assumir esses espaços que ficaram? E de lá para cá, assim, a coisa meio que se acelerou e realmente está acontecendo, né? Você me mandou notícia de justamente isso, uma montadora chinesa que está assumindo a infraestrutura ali que foi deixada pela Ford. Mas, Renan, hoje a gente está acompanhando aí no mundo a crescente dos elétricos. E aí, agora no início do ano, a Europa já estava forçando a barra ali para passar
uma nova regulamentação para proibir a venda de veículos a combustão. A gente realmente, acho que a injustiça que a gente cometeu, Renan, não foi nem com a Tesla, porque naquele momento, de fato, ela era o expoente ali em relação à indústria de carros elétricos, mas acho que a gente vinha cometendo injustiças com as fabricantes chinesas, que a gente sempre falava assim, Sim. tem umas fabricantes chinesas aí que estão incomodando a Tesla, mas a gente nunca citava os nomes, né? E, na verdade, Não, a gente tem... eu acho que teve até um programa assim, que a gente comentou, a gente foi até procurar, e eu lembro que você, não, pera, tem umas aqui, que você até foi dar uma fuçada ali, e realmente É, tinha essas que a gente viu ali, que eram, né, como você bem falou, estavam vindo ali por baixo, né? sim, sim. É, e E assim, hoje hoje a gente. Hoje elas já não estão mais tão por baixo, né? Na Não, verdade, não. você tem aí a BYD, que a galera por aqui também chama de BID, que fica pau a pau ali em volume de vendas de veículos elétricos com a Tesla. Aí, na verdade, tem uma pegadinha, até eu gravei, né, um episódio do review há 2 semanas atrás, falando justamente, 2 semanas não, semana passada, falando dessa questão dos carros elétricos na Europa. E aí a BYD ganha em número de carros vendidos da Tesla, porque ela contabiliza os carros puramente elétricos e também os híbridos. E a Tesla vende única e exclusivamente carros elétricos. Então, nessa conta, ela perde para a BYD, mas se a gente contabilizar veículos apenas 100% elétricos, aí de fato a Tesla continua no topo. E é BYD, inclusive, que tem feito anúncios por aqui. Eu já vejo anúncios, por exemplo, no Instagram. E aí fui pesquisar, tem uma matéria que eu te mandei, eu acho que é da Seu Dinheiro, ou da Isto É, agora eu não estou achando aqui, mas que fala que a BYD, a maior rival da Tesla, ela já tem fábrica aqui no Brasil desde 2015 para a fabricação de motores, para a fabricação de veículos de grande porte, e parece que ela trabalha com outras questões também, tudo ligado à energia limpa, né? Então, baterias, placas e por aí vai, né? E agora os camaradas estão chegando com os seus veículos, de fato. E, assim, não sei qual está sendo qual tá sendo a perspectiva da Tesla. A gente sabe que a Tesla acabou sendo bastante afetada pelo fato do Elon Musk ter, no ano passado, se envolvido quase 100% do tempo com as besteiras lá no Twitter, e todo mundo começou a se questionar sobre qual seria o futuro da Tesla e por aí vai. Mas a verdade é que você tem a maior rival dela já com fábricas instaladas aqui em território latino-americano e já querendo vender para o Brasil. Então, só isso já é um ponto a ser considerado, não que realmente essa briga agora está esquentando. E eu até tinha feito uma piadinha, né, lá, falando, será que é o ano dos carros elétricos no Brasil? Que eu continuo achando que não, mas hoje eu vejo que talvez a coisa possa se acelerar um pouco, embora assim, os preços não vão cair, né? Não vejo essa perspectiva, sabe, da gente ter um modelo realmente acessível, mas eu acredito que com essa movimentação, né, acho que a gente pode ter uma aceleração sim nesse processo. O que você acha, Renan Peixoto? Eu também, eu acho que, como você bem falou, acho que isso é uma discussão que a gente sempre traz, né? É a questão do valor. Carro elétrico ainda é um carro, não é um carro popular. E quando a gente fala de carro popular, não é mais o carro popular que a gente tinha alguns anos atrás. Então, a gente está falando de carro na casa de 180, 200 mil reais, né? Enquanto hoje a gente tem O carros Kwid, o assim. Kwid elétrico está em 150, 149.900, eu acho. Então, Então, seria o mais barato, mais acessível. Mais baixo sim, que isso, acho que só um híbrido, né? sim, sim, sim. Então, eu acho que a gente começa por aí, né? O preço ainda é o grande desafio, mas a partir do momento que você traz uma montadora, né, num polo como é o que tinha lá da Ford em Camaçari, na Bahia, enorme, que gerava, se eu não me engano, posso estar enganado, mas em torno ali de 4 mil empregos, né? O Brasil já é um país que ele tem uma mão de obra muito focada para montadoras, né? A gente sempre teve isso ao longo dos nossos últimos anos, assim. Então, eu acho que a gente tem uma
perspectiva e é uma visão de futuro que o governo olhou e viu uma oportunidade. Enquanto, ao invés de tentar, de repente, trazer algumas outras montadoras, né, que isso, de repente, pode vir a acontecer, já começaram a investir numa coisa que é muito mais lá na frente, já os carros elétricos, uma coisa, como você bem falou, a Europa já está começando a querer impor isso. Aqui acho que a gente não vai ver isso por enquanto, pelo menos a curtíssimo prazo, né? Isso de repente vai se acontecer daqui a alguns, sei lá, talvez 5 anos ou mais, ou enfim, não sei, mas não vejo isso a curtíssimo prazo. Então, olhar isso lá na frente e a gente dar um passo para que, já elas estão se expandindo para outros mercados, é minimamente interessante e faz a Tesla olhar e ver, tipo, olha, né, a coisa que a gente tinha o número um e nem só de, como você falou, de vendas, né, de nome. O nome Tesla e como foi feito e tudo mais tem um impacto, né? Todo mundo É, hoje em- tem em- um impacto muito. Tanto que essa foi a grande questão. A gente falou muito de Tesla, a gente, naquele momento, até deu uma diminuída. Não, tem umas montadoras chinesas e tal. E não, né? Agora a gente já começa a ver que as montadoras chinesas estão vindo e estão chegando, estão botando um produto. é, Ainda vai ser um produto caro? Vai, acho que ainda vai. Mas assim, a partir do momento que a gente começa a fabricar no Brasil, hoje já começa a ganhar um pouco, já tem um desconto aqui, você já tem uma mão de obra que está fazendo aqui, tal, e aí você começa, de repente, a já pensar em diminuir os preços. Vai chegar, dizer assim, vai ser um carro popular? Pode ser, por que não? Não agora. Vou dizer para você que esse daqui é é, 2 anos? acho Acho difícil também. difícil. Mas, né, assim, então acho que essa foi uma grande ideia. Nisso a gente foi legal, né? A gente ter comentado isso no episódio de tendências e acabou se vendo se confirmar aqui agora. Então, isso é bem interessante. Em termos de marca e da notoriedade da companhia, acho que não tem como, né? Pelo menos assim, no Sim. mundo ocidental, Tesla é a referência. Eu peguei até umas listas aqui, daqui a pouco a gente vai falar delas, das principais marcas de veículos elétricos norte-americanas e depois as principais marcas de veículos elétricos na China. E aí, talvez lá para o Oriente você tenha uma influência maior de marcas chinesas, mas eu acho que, comparativo assim, de força de marca, acho que a Tesla realmente é imbatível, ela apareceu muito mais, ela teve uma super valorização no mercado, então realmente nesse quesito é difícil competir. Porém, em outros quesitos, eu acho que a coisa está sim muito aberta à competição. E aí, nem acho que não foi nem o caso da gente ter diminuído as chinesas, que eram muitas marcas e todas elas com uma pequena fatia do mercado internacional. A marca que sobressaía, de fato, era a Tesla. Vamos dar uma olhada aqui, Renan. Eu estou com os números aqui, são números do portal UOL, da editoria Inside EVs, né, Inside por dentro dos carros elétricos, dos veículos elétricos, eles falando aqui dos números da venda de elétricos no Brasil, que avançaram 41% em 2022. E aí, segundo o levantamento da Associação Brasileira do Veículo Elétrico, já tem até a associação ABVE, foram 49.245 veículos emplacados no ano passado, um crescimento de 41% na comparação com o ano anterior, quando foram emplacados 34.990 veículos. Vamos ver aqui quais são. Bom, os elétricos, puramente elétricos, são os que menos vendem, né, justamente porque são os mais caros. Então, você tem que os puramente elétricos foram 8.460 veículos, com 17% de participação. Os híbridos, com 30.439 veículos, 62% de participação. E o híbrido plug-in aqui, com 10.348 veículos, 21% de participação. Eu não sei se tem aqui as marcas, os modelos, né, mais vendidos. Deixa eu ver se eu acho aqui. O fato é que em 2023 temos anúncios importantes, olha aí, ó, em termos de produção de veículos eletrificados, como os das montadoras Great Wall Motor e Caoa Chery,
sem contar a BYD, que negocia a construção de um complexo para produzir automóveis, ônibus e baterias no país. Outro destaque é a ampliação da oferta de carros elétricos e híbridos no país em vários segmentos de mercado, passando de 70 modelos em maio para 128 opções no final de dezembro. Então, quer dizer, ao longo do ano passado, a quantidade de modelos que eram ofertados praticamente dobrou, né? Passou de 70 para 130, então você tem quase ali que dobrando. E a gente falou sobre isso também, né? Que agora os veículos elétricos não estavam mais só naquelas faixas de preço mais altas, de carros coupé, mais esportivos, e agora que você teria essa eletrificação em outros segmentos de veículos. Então, de fato, está acontecendo. Eu vou tentar descobrir aqui quais são os modelos, Renan Peixoto, mais vendidos aqui no Brasil. Enquanto você dá uma olhada, o Vamos lá. que a gente vê, né? Essa questão reflete em muitas coisas, né? Acho que ano passado a gente teve questão de guerra da Ucrânia, questão de petróleo ali extremamente oscilante, preocupante para a Europa, todo o resto do mundo. Alguns ali que puderam vir, de repente, uma oportunidade. A gente chegou a falar num programa, tenho quase certeza disso, que a gente chegou a fazer um cálculo. Eu não tenho certeza, mas acho que a gente chegou a comentar sobre isso aqui. Que o cálculo hoje de você carregar um carro elétrico mas assim, infinitamente, sei lá, 80% mais barato do que você encher o tanque de um carro a combustível, né, fóssil. Então, assim, cara, Com certeza. você já começa um pouco por Renan, aí. além da questão internacional, a gente sabe que o governo anterior tinha como prioridade fazer a Petrobras lucrar ali a todo custo, né? Nem que sangrasse na própria economia. Né? E foi o que aconteceu. Petrobras aí terminou o ano, os números do ano passado Maior falam empresa com os maiores exatamente dividendos ali que a gente teve em 2022. Exato. Né? Então, assim, aí a gente tem esse ponto, né? Carregar hoje um carro. Claro que o desafio outro dia até mesmo vi uma matéria, achei muito interessante, que era alguns condomínios de São Paulo estavam começando a ver separar espaço no estacionamento já para carros elétricos poderem ser carregados. Isso era uma coisa que já estava em debate na Câmara, né, para que houvesse, né, fosse colocado um espaço dentro dos condomínios de São Paulo para carros única e exclusivamente elétricos poderem recarregar ali. Então, assim, a gente já está vendo essa mudança, essa grande inserção da tendência aqui do carro elétrico no Brasil. Como eu falei, assim, a gente tem a questão econômica, que é muito forte, porque é aquilo, a gente está falando são carros, beleza, caros, mas que no teu dia a dia ele ainda tem ali um custo, porque você vai ter uma economia com encher o tanque de uma forma muito mais econômica. Claro que é tudo prós e contras, né? Então, assim como você vai ter um carro mais caro, de repente você vai ter um problema para peças, de repente ainda, como é uma Com coisa certeza. muito... assim, montadora já gosta disso, né, Renan? Vai ser a a gente desculpa que eles querem para te fazer sangrar toda vez que você for na concessionária, imagina. Sim, então a gente tem, como tudo, prós e contras, mas a gente está vendo que realmente a gente já tem hoje um mercado se inserindo aqui no Brasil e já não é uma coisa tão embrionária, que a gente já está falando de a Câmara de São Paulo debater para colocar um espaço nos condomínios, né? Então, assim, já é uma coisa numa outra, já olhando muito mais lá para frente. Então, a gente está debatendo bem isso. E uma coisa que é legal, que aí depois a gente pode até procurar, que eu acho que é bacana, que eu lembro que no programa da Tesla, a gente falou muito, e é verdade, se você jogar hoje um vídeo, realmente o carro da Tesla, em quesito de... A gente até comentou, né, a questão de, você abre porta, abre para cima, abre para o lado, é igual o DeLorean, né, que tem alguns modelos que são meio DeLorean, aquele que a maçaneta sai na hora, né, você liga ele é alguma coisa. espetacular, né, nesses aspectos. Realmente, ele é um carro muito, muito interessante de você ver, assim, pela questão de, cara, tem um mapa, tem problemas, óbvio, isso daí a gente vai ver, a questão de a bateria ainda é um desafio, né, isso está melhorando, cada ano que passa isso vem melhorando, claro que questão, o carro está ali testando para andar sozinho, bate, tem um acidente, uma fatalidade, é uma coisa que
se você vai testar, isso vai acontecer, tanto que ainda se fala em muitos outros projetos de carro, né? A Google já entrou nesse circuito, a Apple ainda tem a lenda do Apple Car, que, né, falam aí que em algum momento deve sair ou não, né? Então a gente tem muitas coisas nesse sentido. E eu ainda não via dos outros carros. Eu acho que isso é uma coisa bacana da gente entender. Não, ele tem ainda sim, a questão dele é só uma parte mais ser elétrico, ou ele também está empenhado em oferecer esse conforto, esse luxo que o Tesla também dá, né? Isso daí também é uma É, coisa que tem que ser ô Renan, debatida. acho que um ponto também é que a Tesla, já em algumas situações, ela vem sofrendo ali pressões e até ações na justiça por conta de acidentes supostamente causados ou, de repente, proporcionados pelo seu sistema ali de condução meio que autônoma. Inclusive, há uma discussão também até sobre propaganda enganosa. A gente não vai entrar nesse mérito aqui, mas é porque aí eu fui tentar pesquisar a respeito, e é uma questão muito técnica, assim, do que de fato é considerado direção 100% autônoma, né? E quais são esses níveis. Então você tem desde o, sei lá, do assistente de estacionamento, que vários carros já têm há Já anos, possui, uhum. né? Já possuem há anos, e aí a galera só encosta ali, o carro calcula e estaciona sozinho, até você chegar ao nível máximo, que seria o quê? Você senta no carro, bota o travesseiro, dorme e ele vai sozinho de uma É. ponta a outra. Você vai ser Eu queria, acordado quando você não chegar. se eu não me engano, tem uma questão que é que eles falam que, por mais que o carro seja, eles pedem que sempre o piloto esteja ali com a mão no volante, né? Para que justamente, se houver alguma questão que o sistema não possa interferir, a questão humana esteja ali para isso, né? Então, isso até fala-se que vem demais aí, entra nesse bololô aí que você falou. Exato. E aí, segundo alguns críticos, né, da Tesla, ela talvez tenha forçado a mão ali um pouquinho na publicidade, na maneira de Sim. anunciar, para dar a entender que, quer dizer, a crítica é essa, né, que poderia dar a entender que aquilo seria um sistema já 100% autônomo e que o camarada poderia simplesmente botar um tapa-olho ali, botar um fone de ouvido e dormir, enquanto o carro guia você de um ponto a outro. E não é exatamente isso. E aí, isso. Eu acho que assim, acho que é até natural, né? Que você tem uma empresa que tá sendo mais experimentada, os problemas vão aparecer, né? E de repente, por isso, mais e mais questões estão aparecendo em relação à Tesla, na medida até na proporção exata em que ela se populariza. E fora isso, obviamente, conta que o Elon Musk já não é mais visto como o cara genial, né? Hoje em dia há toda uma resistência a ele e há toda uma linha crítica ali contra ele, não só por conta de Tesla, mas por tudo que ele faz e principalmente no ano passado para cá, por conta de envolvimento dele com o Twitter. Renan Peixoto, estou aqui com os 5 carros mais vendidos no Brasil, 5 carros elétricos mais vendidos no Brasil em 2022. Tem notícia aqui da Auto Esporte. Aí vamos lá, primeira colocação. Eu tenho o Volvo XC40 com 1.914 unidades vendidas. Na segunda colocação, eu tenho o Caoa Chery iCar com 782 unidades vendidas. Em terceiro lugar, você tem o Jack, né? EJS1 com 609 unidades vendidas. Em quarto lugar, você tem o Renault Kwid E-Tech com 594 unidades vendidas. E aí, por fim, quinto, você tem novamente a Volvo C40, o Volvo C40 com 584 unidades vendidas. Uma coisa que fica já como destaque aí em relação aos elétricos é que do top 5, 3 são carros pequenos e carros possivelmente considerados ali de entrada, mesmo entre os elétricos, né? Você tem o Caoa Chery iCar, você tem ali o modelinho pequeno da Jaque e você tem o Kwid elétrico. Os dois outros modelos são carros já de grande porte da Volvo, e certamente isso se reflete ali no preço. Eu nem vou pesquisar aqui sobre os híbridos, porque aí a maior participação a Acho que gente já sabe
que são os híbridos, e aí deve acompanhar aí entre os veículos mais vendidos, possivelmente os híbridos da Toyota, mas acho que agora a Honda também tem modelos híbridos, então a penetração maior é pelos híbridos e com certeza pela questão do preço, na verdade é que assim, é brincadeira também, né, Renan? Eu acho que esse é um ponto que a gente precisa debater aqui, porque é como essa indústria se comporta, né? E aí tem um modelo dessa indústria automotiva que isso começou lá atrás com a General Motors, que foi o modelo que se consagrou, que é o quê? Uhum. Eu tenho vários tipos de carro diferentes, e em cada um deles eu tenho as derivações. Então, se eu tenho um carro X, eu tenho o carro X sem nada, eu tenho o carro X com mais alguma coisa, eu tenho o carro X com ar, eu tenho o carro X com direção, eu tenho, né? E assim você vai fazendo essa gradação aí do modelo mais simples até o modelo mais avançado. E a lógica é sempre a mesma. Olha, se você está comprando o modelo completo desse carro aqui, você, na verdade, está pagando o mesmo preço que você pagaria num carro superior, porém com ele no modelo de entrada, né? Então, se você foi até o Kwid no modelo máximo dele, você está pagando mais ou menos a mesma coisa que você pagaria num Sandero de entrada. Essa lógica que foi popularizada é um modelo, né? É um modelo que hoje é adotado por toda a indústria. Mas esse foi popularizado lá no século passado com a General Motors. Então a GM começou com esse modelo em si. E é o que a gente tem até hoje. A única fabricante, aí temos que fazer justiça, a única fabricante que até hoje eu vi, né, que tenha tentado subverter esse modelo, de certa maneira, é a própria Tesla. Embora ela só tenha, né, em número de modelos diferentes, ela tem poucos, né, comparada a uma Sim. montadora tradicional. Né? Mas é porque era aquela estratégia lá que o Elon Musk sempre batia nessa tecla de vou começar com os veículos mais caros, onde não vai ter a resistência ao preço, e depois eu vou trazendo isso para o público Uhum. de massa, por assim dizer. Mas todas as montadoras seguem rigorosamente esse modelinho. Aqui no Brasil a coisa é um pouco mais perversa, porque aí, na verdade, você tem carros, às vezes, caros, que vêm sem componentes que eu considero básicos. E isso, na minha visão ali, não faz o menor sentido pela perspectiva do marketing. Por exemplo, você hoje, se fosse comprar um carro um pouco mais sofisticado, um sedã médio, certamente você ia querer que ele viesse com um modelo multimídia com capacidade de conexão ali com o sistema da Apple ou com Android Auto, não é isso? Eu tenho certeza que isso Uhum. seria um item importante para você, como é para mim. No entanto, você vê aí mesmo carros, né, das montadoras mais tradicionais, né, com carros que tem modelos mais sofisticados, mas aquela primeira linha daquele modelo não tem isso. Quer dizer, que o cara espera que você compre o modelo mais caro daquela linha para você ter um recurso que é considerado básico. E eles estão adotando exatamente a mesma lógica com os elétricos. Eles vão. Aqui no Brasil é uma farra, porque, assim, pelas nossas condições, por N fatores, que a gente não vai entrar nesse mérito aqui, o cara pode fazer vamos dizer assim, esse desmame do mercado por 15, 20 anos e ganhar muito dinheiro com isso, começando cobrando muito caro por uma coisa que a população já quer. O cara quer comprar, só que ele não tem dinheiro, mas ele vai botar o preço lá em cima, porque aí só aqueles 2, 3% da população vão poder Sim. comprar, mas 2, 3% num país de 200 milhões já é gente pra caramba, então é mais do que suficiente, por exemplo, né? E que são a parte da população que vai conseguir comprar o veículo, né? Exato, sem o cara que vai dar aí 300, 400 mil reais num veículo sem susto, sem nenhuma dor na consciência, porque realmente ele está numa faixa de renda ali muito Uhum. confortável. E aí, se você pegar o carro que mais vendeu elétrico da Volvo, ele vendeu aqui 1.900 unidades, 1.900 unidades, quer dizer, quanto a gente tem de população hoje, né? E se a gente fosse falar de população que tem um veículo, isso certamente é menos de 1%, ou não é nem Uhum. 0,5% do que seria o potencial de vendas. Mas para esse carro aqui, que é importado, que tem uma margem absurda de ganho por ser um modelo mais luxuoso, tá tudo certo.
camarada vendeu 2.000 unidades, é uma baita vitória. Agora, a Renault, com Kwid elétrico, vendeu 500 unidades. 500 unidades. 500 unidades. Né? E o camarada acha que isso está sendo um sucesso, ele não consegue pensar numa estratégia talvez mais agressiva de que não seja mexer no preço, porque esses caras não querem perder nunca. Né? Então, criou-se uma situação aqui no Brasil, de novo, quase parasitária. Quando a economia avança, ele aumenta o preço, mais gente compra carro, então ele vende para mais pessoas ainda com preço nas alturas. Quando a economia retrai e está com problemas, como é o caso de agora e já há alguns anos, os preços continuam avançando, mas aí ele vende para um grupo menor, mas ele continua fazendo muito dinheiro. Em nenhum momento essa indústria parece ter a perspectiva de falar assim, eu vou criar uma proposta de valor de fato para um público que está sedento por isso. E aí você tem alta na gasolina, agora início do ano, de novo, né, os preços aí de combustíveis aumentando, você tem todo tipo de problema, você tem a questão ambiental, que, querendo ou não, é também um ponto. Muitas pessoas teriam vontade de ter um veículo menos poluente e um carro com maior tecnologia embarcada, mas o cara, para comprar um carro pelado, sem muitos recursos, só por ser elétrico, ele tem que desembolsar 150, 150 mangos, como diria o seu Madruga. E aí realmente fica um pouco difícil. Aí, se os camaradas acham que isso é o melhor que eles poderiam fazer com o Kwid elétrico, vender pouco mais de 500 Acho unidades, que sabe? É uma é aquele loucura. negócio, é como você falou, não, é um cara que ele quer pegar um pedaço daquela fatia e não está preocupado com o resto, né? Eu acho que é aí que está a grande oportunidade de negócio que a BID vai ter, né? Então, nem só isso, né? Eu estava lendo até aqui, enquanto a gente olhava a matéria, né? Quando a gente está falando de uma fábrica, está falando não só de montadora, você está falando de baterias, de componentes, né? Por exemplo, essa coisa que a gente falou lá no início, seria a empresa chinesa, ela investiria em mais de 3 bilhões na instalação de 3 fábricas no estado, né? Que aí, com planejamento inicial, o objetivo é a produção de 30 mil veículos, podendo chegar à capacidade produtiva de 150 mil por ano. Então, ou seja, é o que a gente falou, para uma coisa agora não, mas para daqui a 2 anos, o mercado já muda de figura. Né? Hoje você esse nicho. Eu acho que as montadoras ainda, e eu até entendo, né? Claro que a gente está falando de uma coisa muito lá na frente. Né? Tem aqueles que olham e apostam, e tem aqueles que vão devagarinho de acordo com a tendência. Então hoje você tem uma montadora totalmente já voltada para o carros a combustão. Acho que vamos dizer que 99% do portfólio é esse. Né? Você fazer essa mudança é difícil. Primeiro que você tem que investir em tecnologia. Acho que a gente agora acho que nessa década, né, a gente até o final dessa década, estamos aqui agora em 2023, a gente já vai ter uma coisa totalmente diferente. Hoje a gente está aqui, nem vou dizer no estágio embrionário, porque, como eu falei, a gente já tem muita coisa aí que a gente acho que já não pode dizer que é estágio embrionário. Mas, para uma coisa de 2, 3 anos, o mercado já começa a mudar de figura. A gente está falando de essa questão dessa matéria que você falou da Europa. Eu cheguei a ler alguma coisa, não lembro agora de cabeça, mas já era alguma coisa para também, final dessa década, já de tipo 2027, se eu não me engano. Dá uma Não, conferida aí, mas Na Europa eles estão querendo para 2035. Mas aí 35. a conversinha lá é a mesma. Acabou que a Alemanha não votou e aí a coisa está parada e vai passar por nova análise. A Alemanha não tem o menor interesse sendo uma das maiores fabricantes de carros do mundo, né? Então... Mas aí que tá, né? Deveria ter, inclusive, que eu falei lá no review, é, acho que terceiro, quarto lugar no ranking dos mais vendidos são montadoras alemãs, é Volkswagen e Mercedes, ou aliás, Volkswagen e BMW. Então, assim, os camaradas vão por uma ótica, eu entendo 100% do que você falou, o camarada tem o compromisso já assumido, ele tem infraestrutura, que ele já botou dinheiro ali, ele quer o retorno, ele tem vínculos com
com fabricantes, com fornecedores, com a própria indústria do petróleo, tudo isso. Inclusive, falei sobre isso, ouçam o episódio 152 do nosso Talk to Biz, o último episódio, que estou falando justamente sobre isso. Eu consigo entender tudo isso, Renan, e acho até natural, né, que a indústria, num primeiro momento, tem de dizer, vou tentar segurar isso aqui ao máximo e vou tentar segurar o que eu já tenho. O que eu não entendo é se eles já estão, né, várias delas, como a gente já viu, já possuem seus próprios modelos elétricos ou híbridos, por que não, né, pegar e ter uma estratégia diferente para esses modelos, para ser a primeira, para ser a pioneira, para tomar de assalto esse mercado, porque as pessoas querem isso. Acho que a grande questão é que o público quer isso, principalmente a gente tendo passado por um ano, os últimos anos de cão que a gente passou aqui, sofrendo, sangrando ali toda semana no posto para abastecer o carro. E aí tem matéria aqui, olha como é que são as coisas. Matéria da Forbes, né, de 11 de março de 2023, quer dizer, alguns dias atrás, elétricos e híbridos substituem populares em nova invasão chinesa. Você tem ali uma perspectiva de invasão de carros mais baratos, que é também o que a Europa está temendo. Os caras estão segurando essa legislação, porque mesmo com mais de 10 anos de prazo aí, eles ainda estão com medo dos preços chineses serem menores. E aí, assim, putz, não deveria ser o contrário? Esses caras, se fossem espertos, não deveriam estar correndo para eletrificar a sua frota e para ter um modelo assim que fosse bancado, que fosse subsidiado de alguma maneira, como tantas fabricantes de videogames aí fizeram isso a vida inteira. A história dessa indústria é isso, o cara perdia dinheiro no hardware, mas ganhava dinheiro de uma outra maneira. Não haveria um outro caminho do camarada facilitar esse acesso e falar assim, olha, tem um mercado aqui potencial gigante e que ninguém está atendendo. E aí precisa vir uma galera de fora para que mostre aqui, ó, então eu vou atender, já que ninguém quer atender, vocês só querem ganhar dinheiro aqui e querem esperar 15 anos para fazer essa transição, eu não vou esperar e vou atender isso agora. Na verdade, olha, se a gente pegar décadas aí atrás, quando a Jack Motors chegou no Brasil, lembra? Quando foi a primeira invasão chinesa por aqui, né? O que as montadoras daqui fizeram? Né, se fecharam ali para bater na Jack, na outra, na Cherry, que veio daquela época também. Mas lembra da promoção lá com o Faustão, inclusive, como garoto propaganda? 10 anos de garantia, porra, todo mundo, porra, que absurdo. E, obviamente, eles tiveram problemas operacionais, a coisa custou a decolar. Não fosse isso, esses caras teriam feito uma revolução no mercado aqui, da mesma forma que eles destruíram a nossa indústria de fabricação têxtil, de vestuário, com preços mais acessíveis. O que eles vão fazer agora com fábricas instaladas aqui no Brasil? E a galera não consegue ver isso. Não vou adotar uma lógica super tradicional, porque esse mercado ainda vai levar 15 anos para se estabelecer. Pô, e aí, não, isso assim. Vou dar uma de Alborguete aqui, eu tô louco. Eu acho que tem inúmeras variáveis aí, porque a gente entrando nessa aqui, a gente vai ficar aqui pelo menos mais 1 hora falando sobre isso. Mas acho que uma das coisas é o medo do mercado surfar numa onda que pode não acontecer. Por mais que a gente veja que esse é o futuro, e não só em quesitos que a gente sabe que em algum momento o combustível fóssil vai acabar, talvez a gente nem esteja aqui para ver isso, mas em algum momento deve acabar. Questões climáticas, entre outros pontos, né? Mas acho que as montadoras, como você falou, tem uma estrutura que você tem que investir. A gente viu, quando a gente olha para a história da Tesla, como foi difícil, né, tirar essa questão do papel, realmente, por causa da questão de chassi, para misturar com uma bateria de um carro que fosse durar, de uma forma que a gente está falando ainda de carros que tem ainda alguns problemas, né? A gente está falando ainda de autonomia, principalmente
como você vai carregar o carro, né? Então, isso, por exemplo, não adianta hoje a gente popularizar se daqui a pouco, imagina, olha, a gente vai botar carros aí elétricos a 30 mil e a pessoa não tem onde carregar, né? Então, assim, a gente ainda tem diversas 30 mil questões. não, porque nem os mais baratos a Não, combustão tá 30 mil, mas tudo bem. vamos, né? Não, É. joguei aqui numa utopia. Aí você voltou Mas nos anos 1990, né? isso aí. Então, assim, jogando num preço meio mais lá embaixo. Então, assim, a gente vai botar um preço muito barato, mas a gente não tem. Eu acho que as montadoras hoje, pelo que eu vejo, elas investem. A impressão que a gente lê, quando a gente começa até a procurar, né? Que elas investem mais ainda numa questão de tecnologia. Estamos aqui caminhando junto. A gente ainda tem 90%, como eu falei, 99% do nosso portfólio de uma estrutura que já está extremamente estabelecida há 70 anos, né, para uma agora que pode ser o futuro para alguém. Assim, a China está Às fazendo uma vezes coisa que séculos era. já, né? Séculos É, já, é. praticamente, Então, para assim, algumas. então a gente olha assim, a China hoje está numa questão de pioneirismo. A gente está investindo numa coisa que talvez daqui a 20 anos, pô, os caras quando vão estar ali, mas aí vão estar num nível de competição diferente. É aquela coisa, novamente, trazendo a comparação com o celular. Se a gente hoje vê alguma outra empresa tentando entrar nesse modelo de Apple e Android, não consegue. Não consegue. É uma diferença abissal para alguém tentar entrar nesse mercado. Então, eles estão entrando num pioneirismo, a empresa vem junto, né? Mas pode ser que em algum momento, quando, a combustão, né? Os outros montadores já tem todo um aparato, elas já chegaram juntos, já estamos começando a surfar na mesma onda num período de. Quando você está falando de um século, até levou 20 anos, né? Então, tem toda aí uma análise de diversos pontos, fatores econômicos, enfim, que aí a gente Ah, e, levaria bastante tempo para debater também. e eu concordo, Renan, eu concordo com você em todos esses aspectos. A minha percepção só é que, assim, os camaradas abrem um espaço Sim, desnecessário. Aí as montadoras chinesas vão começar a chegar e a gente vai ver a mesma chiadeira. Ah, porque olha aí, que não sei o quê, blá, blá. Mas sim, eles têm a oportunidade de fazer e não o fazem. Ou fazem, mas querem seguir aquele trâmite tradicional, aquela sim, uhum. receitinha de bolo, De que tudo bolo, bem, isso. funciona quando o mercado está numa situação de, vamos dizer assim, de estabilidade ou até de estagnação, a coisa não está passando por uma mudança. Mas nesse caso, eu acho que você tem uma demanda reprimida ali, a galera quer comprar carros elétricos. Eu acho que essa Não, demanda reprimida, para o público, principalmente o público urbano, a galera poderia estar, sabe, poderia estar vendendo muito mais, bastaria ter um modelo um pouco melhor, com um preço talvez nem tão diferente assim, mas do mesmo preço. Porque a galera, a comparação que, óbvio, que o camarada faz é para dar 150, 170, 180, quase 200 mil num veículo elétrico. Se eu tenho esse dinheiro disponível, eu vou comprar um outro carro híbrido, um modelo muito melhor. A sim, comparação é sim. essa. A comparação é Sim, sim. essa. E você poderia ter um veículo que tivesse nessa faixa dos 120 aos 150, que já se tornou uma faixa, né, assustadoramente normal para valor de carro. Então a gente nem se espanta. O carro de 120 mil é um preço normal hoje em dia. Ninguém mais se espanta com esse valor. No entanto, eles querem fazer ainda aquela estratégia de desmame lento, gradual. Não, não, joga lá em Eu acho, 200. eu acho que essa questão do desmame entra muito no carro híbrido. O desmame ele vem no carro híbrido, né? Acho que o carro híbrido a estratégia, talvez seja o carro híbrido, acho que ele é a estratégia de transição. Porque como a gente viu, quando a gente bota só números elétricos, a Tesla né, sobra. Quando a gente vem Ganha, um veículo elétrico e híbrido, a chinesa passa. Então eu acho que a estratégia hoje é o híbrido para quê? Beleza, a gente está vendo aqui, a galera está começando, beleza, está comprando, mas e o que eles estão achando? Ainda está. Porque aquilo que a gente falou, eu concordo 100% com você, mas não adianta vender se a gente ainda não tem estrutura. Não adianta por exemplo, hoje, aqui, eu moro numa vila, eu vou comprar um carro elétrico, como é que eu vou carregar o meu carro? Né? A gente ainda não tem a estrutura, por mais que a gente bote, a gente ainda não pensou e fez a estrutura. Isso foi até também
um outro, não só um pioneirismo, mas um grande problema para a Tesla. Porque no início ela botava os carregadores ao longo, né, das estradas e tal, que eram gratuitos. Agora já não é mais. Agora você já paga. Óbvio, você ainda paga muitíssimo mais barato, mas você já paga, né? Então, assim, essa eu acho que também, baseado um pouco na história do que a Tesla viu, né, também ainda tem esse receio do mercado, né? Que é como é isso que eu estou falando. Para você carregar é muito mais barato, muito mais em conta, mas você ainda tem uma limitação de como carregar, onde carregar, né? Como fazer isso. Essa questão da infraestrutura, concordo com você. Isso aqui, para nós, certamente é um desafio, até porque aqui no Brasil não vai funcionar os postos de abastecimento ali na rua, é óbvio. É. O nego não consegue deixar funcionando o calibrador de pneu, os animais de animais não, porque eu fico, né, me sinto mal, me sinto preconceituoso e racista quando eu chamo essa galera de animais, porque eu tenho animais aqui em casa e eles não destroem nada. Até destroem algumas coisas, mas não nesse nível de violência, de agressividade. Pô, às vezes eu custo aqui para achar um posto que tenha um calibrador de pneu funcionando, que a galera destrói. Não, isso Destrói. quando, Imagina. pelo menos para cá, você já não acha, às vezes, sem ser pago. Sem É, ser pago. é. Agora tem isso, Não, né? não, e essa vai ser a solução. Essa vai ser a solução, não tenho dúvida. O camarada vai ter que dar um jeito de carregar em casa, que eu acho que é o melhor. Abastece o carro durante a noite, ele tem carga ali para um dia de Uhum. viagem. Para o camarada que roda muito, ele vai ter, certamente vão ter estacionamentos que vão oferecer esse serviço, ele vai ter que parar num lugar desse. Mas eu acho até, o Renan, que essa estrutura também, a hora que tiver carro elétrico começando a rodar para todo lado, Isso a aí galera você aparece com as isso. soluções, entendeu? A Sim, galera sim, sim. aparece com as soluções. Eu não É. acho que isso seja porque senão a gente fica naquela, né? É o ovo ou a galinha, ou Tostines, né? Vende mais porque é fresquinho, ou é fresquinho porque vende mais. Eu acho que se tiver muito carro elétrico rodando, Sim. esse problema de infraestrutura, ele meio que as soluções vão E aparecer, aí, ele meio que se não, e aí autorresolve, a gente entendeu? entra numa Tem um outra parada trocadilho, que né? é a gente está falando e entrando que podem vir a entrar novos players no mercado de abastecimento que a gente não tem hoje, né? Aí entra uma outra parada que também, né? E eu acho que isso vai acabar acontecendo, né? Não, que realmente, né? Isso pode vir a acontecer porque a gente está vendo num momento que a gente até falou nessa questão de tendência no programa, de tecnologias limpas e renováveis, né? Então, cara, você investir nisso, você vai investir numa tecnologia, você não vai precisar produzir. Os painéis solares cada vez mais populares, né? Outro dia eu estava Sim, vendo um aqui para aumentou mim, sei muito, né? lá. Não, Aumentou muito. outro dia eu estava vendo um aqui para mim, sei lá, era 7 mil para eu economizar numa conta de R$ 600, que eu não gasto tudo, eu gasto, E sei lá, vou te 150. falar, hein? Vale a pena, hein? Vale a pena É, que. então, assim, a gente está falando de daqui a pouco um posto que não vai precisar ter essa situação. Ele não vai precisar pegar lá do barril para botar no caminhão para o cara chegar lá, abastecer e tudo mais. Ele vai ligar lá, vai botar, um sistema está funcionando. Né? É uma excelente oportunidade de negócio. Pois Mas a é. gente tem aí. Aí, assim, fica parecendo que aqui a gente está num cenário onde, né, tá muito confortável para essa galera, porque assim, você parasita o sistema, você não deixa que ele evolua, ou você tenta. E parece que esse é o resumo da história dos 500 e tantos anos do Brasil. Eu até acredito que existe um lobby invertido aí. Porque o que é o lobby? Né? As empresas fazendo uma influência ali junto ao governo para conseguir decisões favoráveis. Nesse caso, eu não duvido que exista um lobby inverso, de repente, do governo. Assim, a gente tem esse negócio aqui chamado Petrobras, e que tem que estar junto dessa mudança, né? Que é como você bem Sim, fala, sim. é uma mudança de matriz energética e que não vai acabar o veículo a combustão. Pô, isso aí vai levar Da décadas noite para acabar. A gente muitos e está muitos falando anos. de começar a eletrificar a frota. E os camaradas Não, querem fazer isso assim, como se fosse um cágado andando. é. Vai levar Não, eu 50, acho 60 que anos para fazer. essa questão também dessa fábrica, né, e tudo mais, a gente tá olhando, né, a gente está tecendo muito comentários aqui sobre a questão do carro, o carro particular.
Mas a gente esquece que daqui a pouco também podem começar a vir outros. Ônibus, principalmente. Imagina, uma frota de ônibus elétrico, o quanto isso não ia ser de impacto para o trânsito, para a economia Que é e outras coisas, sensacional, né? né? Acho que em várias É. Isso, cidades na lá da verdade, a China, gente. todo o transporte público já está eletrificado. E esse daí, de repente, pode ser um outro chamariz para tudo isso que a gente falou, né? A gente começa a ver ônibus elétrico, começa a ver aqui, não, olha, o cara já começa, já tem um posto, e aí, como você bem falou, acho que cabe também a visão do governo olhar e vamos instalar e vamos fazer com que hoje a nossa maior empresa nacional comece a ir nesse mesmo ponto para que, né, cada vez ela também se valorize, né? Não ficar dependendo só de um único e exclusivo modelo. Renan Peixoto, para a gente já caminhar para o nosso encerramento, só uma observação sobre o que você falou. Realmente, essa questão da bateria ainda é um ponto, né? Porque a bateria, se ela tiver uma vida útil muito baixa e ela tem um custo ali muito alto, então isso é uma questão que a gente ainda não sabe como é que vai se resolver. Mas uma entrevista que eu vi, se eu não me engano, até com um diretor da Volvo, onde ele fala que essa bateria está caindo aí 30 a Sim, 40% ao ano. esse realmente foi o grande desafio ali quando a gente viu, a gente falou sobre Tesla, né? Era deles ali também, principalmente a questão de encaixar o chassi junto com uma bateria que deixasse o carro balanceado, não fosse muito peso, ele conseguisse ter tração, enfim. Inicialmente, né, a questão de tirar o carro elétrico do papel, esse era o grande problema. É que aí, né, à medida que a coisa foi avançando, a gente já conseguiu melhorar, mas ainda tem bastante espaço aí para evoluir. Renan Peixoto, só para deixar o registro aqui, empresas que mais venderam veículos elétricos em 2022, BYD em primeiro, com 1.857.000 veículos, mas aí tem aquela questão do que é híbrido, do que é elétrico. Tesla com 1.314.000 veículos. Aí em terceiro, ó, Volkswagen, Grupo Volkswagen, né? Com 831.000 veículos. Quarto lugar, SAIC, que é uma joint venture entre a GM e uma empresa chinesa que fabrica um modelo chamado Wuling, uma marca chamada Wuling, com 724.000 veículos. E aí, em quinto lugar, você tem uma joint venture aqui também entre a Volvo e uma empresa chamada Geely, que eu não conheço aqui, com 606.000 veículos vendidos em 2022. Só para não gerar confusão, no review eu dei um outro ranking, porque era o ranking específico de vendas na Europa, ok? Então a galera que viu lá o ranking está diferente desse aqui, porque aqui está falando do ranking global. E eu estava olhando aqui as marcas mais conhecidas, né, de carros elétricos. Você tem Tesla em primeiro lugar, mas aí você tem empresas chinesas, você tem a Li Auto, você tem a própria BYD, e aí você tem outras marcas norte-americanas também. Uma é a NIO e a outra é a Rivian. Não sei se a pronúncia correta é essa. Aliás, você tem em terceiro lugar aqui, perdão, eu pulei uma aqui. Esse é do site capital.com. Primeiro lugar, Tesla. Está falando de valor de mercado, né? De cada uma dessas marcas hoje. Então, Tesla é a marca mais bem avaliada. Li Auto vem em segundo lugar, a chinesa. Em terceiro lugar, outra chinesa, Lucid Motors. Em quarto lugar, a NIO, que é norte-americana. E em quinto lugar, a Rivian, também norte-americana. Mas, assim, em termos de valor de mercado, é claro que a Tesla está lá no alto. Então, são 629 bilhões de dólares de valor de mercado. O segundo lugar, que é a Li Auto, tem só 23,2 bilhões de valor de mercado. Então, a diferença, assim, de valor de mercado, a diferença é absurda. Eu vou te dar umas. Não, mas isso daqui foi de julho de 2022. Dá uma olhada aí. Tô achando aqui, é verdade. Então você tem primeiro lugar, né, a BYD, de fato, e segundo lugar é a Wuling, que está nessa joint venture com a General Motors. Mas é porque aqui, Renan, vou corrigir aqui, tá? Vou corrigir a informação, porque na verdade aqui não é a marca, são os modelos mais vendidos na China. A E China, aí, isso. tem esse top 10 aqui, que na verdade, se você olhar desse top 10, praticamente 8 são
mais da metade BYD. aqui são os carros da BYD. Então você tem em primeiro lugar, terceiro, quarto, quinto, sexto e oitavo lugar carros da BYD. Aí em segundo lugar você tem a Wuling e em sétimo lugar você tem uma empresa que é GAC Ion, que eu não conheço, mas aí são os modelos de fato mais vendidos em território chinês. Renan Peixoto, considerações finais. Nosso programa está chegando ao final. Será que entraremos 2024 já com a possibilidade de um carro elétrico na garagem? Acho difícil, acho um pouco mais complicado para um ano, né? Mas eu penso que, dada todo esse movimento que a gente está vendo no início desse ano, com essa questão da fábrica, claro que a gente ainda está falando de firmar um acordo para entrar, fazer, começar a produzir. A gente não deve ver isso realmente em menos de, no mínimo, 2 a 3 anos, né? Então, acho que, pelo menos nesse primeiro governo, ou nesses 4 anos de governo que a gente vai ter, que a gente só vai começar a ver aí, talvez, um pouco dessa mudança ou esses primeiros passos aí desses carros elétricos no Brasil, de toda essa questão. Mas eu acho que é um excelente passo. Eu fico feliz de ver e que a gente está realmente olhando para essa direção e trazendo essa questão dos carros elétricos e todos esses debates que a gente viu aqui, que são, além de carros, oportunidades de negócio, marca, empregos e tantas outras coisas, né? Então a gente saiu de 2 anos atrás, que a gente imaginava algo muito, muito inimaginável. Claro que a gente, como eu falei, né, são ainda pelo menos aí quase 4 anos para a gente começar a ver de fato alguma coisa mais concreta, mas estamos num caminho bom. Muito bem, meus amigos. Quero agradecer ao meu amigo, meu irmão Renan Peixoto, por mais essa participação aqui no Talk to Biz Tech. Renan Peixoto, voltaremos em breve. Esse ano está bombando de tecnologia, então Muita coisa. certamente voltaremos para falar de outros tópicos. Meu agradecimento a você também que está nos ouvindo ou está nos assistindo. O Talk to Biz, você já sabe, é o nosso podcast que está nas principais casas do ramo, seja você usuário Apple, seja você usuário Android. Acesse pela sua plataforma de podcast predileta, estamos em todas elas, basta buscar por Talk, o número 2 e Biz, que você vai nos encontrar e você pode ir direto na fonte talktobiz.com ou talktobiz.com.br. Esperamos vocês por lá. Esse foi o nosso Talk to Biz Tech dessa semana. Meu agradecimento e meu abraço mais uma vez ao meu amigo Renan Peixoto e nos vemos na próxima. Até lá. Até!